ao avivamento pentecostal. Somente até aqui para termos uma noção, né, cronológica acerca de como esse movimento pentecostal vai se difundindo e vai se espalhando por diversas terras, tá ok? Então aqui nós fizemos o trabalho, né, junto com a apostila e esses livros que eu queria trazer para acrescentar no seu conhecimento acerca da importância dos movimentos que se destacaram dos primeiros movimentos reformados, com a confessionalização e o caráter governamentalista, tá certo? E a teologia teórica dos primeiros movimentos reformistas, tá? E os pós-reformados que vão se destacar deles, pietistas, puritanos, o metodismo, tá certo? Os grandes pregadores, primeiro os calvinistas, Jonathan Edwards, Whitefield, depois John Wesley e os demais movimentos reformistas, avivamentalistas, tá? Que se desenvolvem a partir deles e começam a se espalhar pelas 13 colônias, tá certo? Nos Estados Unidos, invadem também a Europa e incentivam, nem impulsionam um forte movimento missionário, tá ok? Agora eu vou passar para vocês aquele conteúdo conforme aquele trabalho que vai colocar em ordem aí todos esses eventos, né? Aquele trabalho que eu encontrei do pastor, né, que eu fiz durante as pesquisas. Então, vamos partir para esse trabalho para encerrar nossa aula. Então tá aqui, consultando esse trabalho somente para a gente fechar aqui o entendimento, né, sobre esse desenvolvimento. Trabalho de História Eclesiástica 2, do pastor André dos Santos Falcão Nascimento. Tá aí o blog dele, site, e-mail. Então é um trabalho extraordinário que está nos ajudando muito aqui para colocar em ordem, né, todo esse desenvolvimento histórico. Vamos lá. Então, partindo aqui para o primeiro quadro. Então ele organiza movimento espiritualista após John Wesley, movimento evangélico, igreja anglicana, igrejas separatistas, avivamento do século XIX, movimento missionário, movimentos milenaristas e movimentos sectários, tá ok? Então trabalho aqui a partir de John Wesley e depois eu vou acrescentar também alguma coisa sobre os puritanos e os pietistas, né? Para a gente fechar o entendimento de como se deu esse desenvolvimento. Mas somente para pegar nessa linha de continuidade com o que eu acabei de ler, vejamos aqui, ó. Então, o movimento inaugurado pelos avivamentos do século XVIII, possuindo 4 grandes pilares: conversionismo, necessidade de alguém nascer de novo, o que é diferente daquilo que estava estabelecido naquela mentalidade das igrejas que se tornaram oficiais, uma vez que a pessoa era batizada quando criança. Aí seguia numa vida, né, de tradicionalismo, né, mero tradicionalismo. Tornava-se uma outra versão de catolicismo. Claro que um catolicismo reformado, né? Uma vez que se combatia muitas heresias que estavam presentes na Igreja Católica. Mas no aspecto prático da vida era um tradicionalismo, né? Era mais uma forma de tradicionalismo. Então, nascer de novo é incentivado agora, né, com uma completa transformação de vida. Biblicismo, identificação com a história bíblica e alta confiança em sua autoridade. Então, a Bíblia estava integrada à vida e ela tinha muita autoridade sobre a vida prática das pessoas. Crucicentrismo, atenção à doutrina da morte e ressurreição de Cristo na cruz do Calvário, oferecendo perdão dos pecados e nova vida. Ativismo, tendência a compartilhamento ativo do evangelho em formas diversas, pregação, evangelismo, ação social, certeza da salvação, diferenciou o movimento do puritanismo, pois este acreditava que a certeza da salvação vinha tarde na vida após lutas na vida do fiel, enquanto os evangelicais acreditavam na certeza da salvação imediatamente após a conversão. E aí vão ter esses destaques, né, de um movimento para o outro. John Newton, 1725, jovem incrédulo que degenerou tanto que chegou a ser escravo. Converteu-se e foi ordenado ao ministério, tornando-se ministro em Olney, 1764. Escreveu Amazing Grace e Nome Bom. Amazing Grace e Nome Bom. Thomas Scott, sucessor de Newton, escreveu um comentário bíblico amplamente usado pelos evangélicos. Isaac Milner, os pioneiros, né, do movimento evangélico anglicano, Isaac Milner, 1750-1820, e Charles Simeon, 1759-1886, catedráticos de Cambridge, tornaram a universidade o centro de operações dos evangélicos, produzindo a teologia calvinista que conduzia o povo. Conduzia reuniões de oração às segundas-feiras à noite que inspiraram diversos missionários.
facção de Clapham, movimento constituído de pessoas ricas que residiam em Clapham apoiou muitos líderes leigos em uma reforma social de 1792 a 1813. Liderado por John Venn, 1759-1833, o grupo se reunia na grande biblioteca oval de Henry Thornton, 1760-1815, rico banqueiro que doava anualmente grande parte de seus rendimentos para a filantropia. Entre os moradores do bairro estavam Charles Grant, presidente da Companhia das Índias Orientais, William Wilberforce, grande líder na luta contra a escravidão. Olha só, né, de onde vem esses grandes nomes aí que vão de fato trabalhar pelo fim do movimento escravagista. James Stephen, cujo filho fez grandes doações para os missionários nas colônias, dentre outros, responsáveis pelo estabelecimento da colônia particular de Serra Leoa, em 1781, para servir de refúgio a escravos libertos, apoiando-os até que o governo assumisse a responsabilidade. Evangélicos americanos fundariam mais tarde a colônia da Libéria, ambas colônias no território africano, para receber esses escravos libertos. Exeter Hall, movimento surgido na dependência desse famoso prédio londrino. Entre as sociedades missionárias tinham suas reuniões anuais, influenciando o governo a apoiar seus interesses. Veja que essas sociedades missionárias são a parte da igreja. Então são grupos de pessoas interessadas em viver o evangelho e entendem que é uma obrigação deles se envolver com missões, como narrou aqui o livro Teologia de Missões. Então a igreja não estava engajada nisso, eram esses grupos. E esses grupos constituídos por grandes empresários que financiavam então esses trabalhos missionários, tá certo? E também faziam pressão contra o governo para o fim desse problema escravagista, tá ok? Juntamente com outros pregadores que atentavam contra o abuso às classes operárias. Então você tem a interação desses grupos dentro da sociedade. Uma das coisas que a gente precisa ver, que esses grupos que trabalharam pelo avivamento também trabalharam muito fortemente em áreas sociais. Então, não estão desconectados. John Philip, 1775 a 1851, superintendente das missões congregacionais na África do Sul, de 1819 até sua morte, usou a influência do Exeter Hall para conseguir uma legislação capaz de evitar a exploração exercida sobre os hotentotes da colônia do Cabo, na África do Sul. O movimento ficou conhecido por sua luta na tentativa de evitar a exploração ou opressão das populações nativas por parte de colonizadores e comerciantes brancos. E às vezes só olham para a questão de que grandes países que têm uma matriz protestante, como a Inglaterra, né, como a Inglaterra e os Estados Unidos, né, participaram muito ativamente de movimentos de escravagismo, né? Só que eles esquecem de dizer que dentro mesmo desses países haviam também fortes grupos ligados a crentes que viviam uma vida cristã autêntica e intensa e que pressionaram fortemente pela derrubada desses sistemas escravagistas. Então aqui você vê a história por dentro, né? Abolição da escravatura, luta encampada por William Wilberforce, 1759 a 1833, autor de Practical Vow, livro que retratava, entre outras coisas, a importância de uma piedade prática que redundasse em serviço relevante à sociedade. Juntou-se a vários evangélicos que buscavam reformas sociais na Inglaterra por crerem que todo homem é um ser espiritual como filho de Deus, seja potencial, seja presente. Graças a seus esforços, a escravatura do Império Britânico foi erradicada em etapas. E erradicando no Império Britânico, o Império Britânico vai forçar a coroa portuguesa a erradicar também nas suas terras. Aí tem o lado espiritual, que é encampado por esses grandes líderes. E tem o lado financeiro, que é a questão dos grandes capitalistas, né, industriais, quererem estabelecer locais de comércio, né, para absorver seus produtos. Então o escravagismo não era interessante em alguns aspectos para eles também, mas principalmente, né, nessa questão da força, né, do empenho desses grandes líderes. 1772, impedimento da posse de escravos na Inglaterra. 1807,
ingleses não podem mais participar do comércio escravagista. 1815, com apoio do delegado inglês no Congresso de Viena, o comércio de escravos é extinto na maioria dos países europeus. 1833, a escravidão é erradicada nas posses britânicas em compensação aos donos. Reformas sociais na Inglaterra. Lord Shaftesbury, 1801-1835, consegue a aprovação da lei em 1840 que impede que menores de 16 anos sejam empregados na limpeza de chaminés. Olha a loucura, o absurdo. E 2 anos depois consegue que se proíba a contratação de mulheres e crianças abaixo de 10 anos para trabalho nas minas. Em 1845 consegue impedir os passeios em asilos para se observar os comportamentos dos lunáticos. Então se fazia disso uma atração, né? Ver nos asilos o comportamento das pessoas com deficiência mental. John H. Howard, 1726 a 1790, investe a vida na reforma penitenciária, garantindo remuneração e alimentação aos carcereiros que tinham que extorquir dinheiro dos presos para viver. Elizabeth Fry, 1780 a 1845, continua a obra. Implantação das escolas dominicais, aulas de leitura, caligrafia, aritmética básicas, fundação das sociedades bíblicas, Religious Tract Society, 1799, e British and Foreign Bible Society, 1804. Movimento de Oxford, 1833-1845, movimento vinculado à Universidade de Oxford, que ressaltou a importância da igreja e do ritual na vida do indivíduo, sucessão apostólica, regeneração batismal e o valor do ritual no culto. E aí está trabalhando, claro, né, pelos anglicanos. Seus líderes publicaram Tracts of Times, folhetos do movimento, explicando essas necessidades. Movimento romântico, com seu destaque para as glórias do passado gótico e seu amor pela beleza ritual para estimular as emoções estéticas do culto. Fomentou as ideias ritualistas do movimento, com os seguidores do movimento buscando restaurar o culto à majestade do passado, através do estudo da história dos ritos e vestes. O movimento involuntariamente serviu de meio termo entre a Igreja Católica e os evangélicos mais radicais, pois defendia os elementos sacramentais sem a rigidez hierárquica católica, além de servir bastante aos pobres e incrédulos. John Campbell, 1792-1836, autor de Christian Era, obra de hinos de louvor da Igreja e do valor da ceia, é autor mais importante do movimento. Pregou mensagem que defendia a presença física e real do corpo e do sangue de Cristo na ceia, ou a transubstanciação aí, ou consubstanciação de Lutero, né? E que esta só era válida quando administrada por ministros ordenados segundo a sucessão apostólica. John R. Newman, 1801 a 1890, líder dos Tractarianos, depois de editar o primeiro volume dos Tractat for the Times, né, em 1833, tornou-se líder de fato do movimento até 1845, quando se torna católico romano e carrega 835 amigos seus, sendo 250 ministros e teólogos de Cambridge e Oxford consigo para a Igreja Católica. Tornou-se cardeal antes de falecer. Aí os caras voltaram, né, para o catolicismo. Edward Pusey, 1800 a 1882, professor de hebraico em Oxford, assume o posto de Newman após sua conversão ao catolicismo e manteve a direção de defesa da liturgia pelo grupo, que pregou a importância da arquitetura gótica ao culto e ao uso de cruzes e velas na igreja. Também, nesta época, surgiram conventos e mosteiros para quem desejasse uma vida ascética. Aí você tem as tensões, né? Esses grandes nomes de Oxford, né, de Cambridge, fazendo a defesa de toda aquela ritualística, em toda aquela estrutura hierárquica, né, e gótica, né, de arquitetura, e outros grupos buscando por transformar esta mesma igreja anglicana, fazendo outras pressões, outras forças. Com isso você vai ter, né, a divisão daqueles grupos e a necessidade, muitas das vezes, deles emigrarem para outras terras. O movimento evangélico não conformistas, os não conformistas aí, que estão exatamente lutando contra estas forças, né, conforme se viu nesses nomes.
Exército da Salvação, movimento organizado pelo pastor metodista William Booth, 1829 a 1912, para alcançar os marginais mediante evangelismo ao ar livre e serviço social. Sua esposa Catherine, 1828 a 1890, era hábil pregadora e defendia a participação das mulheres na pregação e no serviço. Movimento organizado em 1878 com um sistema autocrático, hierárquico e com uso de uniformes. Movimento de âmbito mundial nos dias de hoje, em forma de denominação, com mais de 15 mil congregações e 1 milhão, tá certo, de membros. Filosofia dos 3 S, primeiro sopa, depois sabão e por fim salvação. Então, movimento ligado, né, a muita interação com as necessidades sociais. Outros não conformistas, os irmãos, movimento criado por John Nelson Darby, 1800 a 1822, advogado e pároco auxiliar da igreja na Irlanda, pregando o arrebatamento dispensacional pré-milenista, o sacerdócio dos crentes e a orientação direta do Espírito Santo, não aceitando o ministério ordenado, estudantes zelosos da Bíblia até hoje, também conhecido como Irmãos Primou. Igreja Apostólica Católica organizada em 1842 por discípulos de Edward Irving, que criam que a igreja ainda desfrutava dos dons espirituais dados a ela na era apostólica e enfatizavam falar em línguas. A Associação Cristã de Moços, fundada por George Williams, 1821 a 1905, em 1844 para atender a necessidades de jovens da cidade de esporte, sociabilidade e hospedagem em ambientes cristãos. E também tem a AC Moças, foi fundada em 1866 para prover o mesmo serviço às mulheres. Outros não conformistas, Charles Haddon Spurgeon, considerado príncipe dos pregadores. Spurgeon, 1834 a 1892, pastor batista reformado, foi o mais proeminente pregador da Inglaterra em meados do século XIX. Ao longo de seu ministério, teve que mudar para tempos cada vez maiores, até que em 1861 se mudou para o tabernáculo metropolitano com 4.700 assentos e capacidade para 1.200 pessoas. Aproximadamente 1.500 pessoas foram acrescentadas à sua igreja até 1891. Sua faculdade de pastores formou 900 obreiros até sua morte. Sua pregação era primordialmente expositiva e calvinista, levando às vezes 2 horas para completar suas mensagens. A quantidade de pessoas que afluía à sua igreja era tanta que ele pedia para que as pessoas se ausentassem da igreja de 3 em 3 meses, para permitir que outros pudessem ouvir o evangelho. Movimentos missionários, causas, reavivamento metodista evangélico, conquistas territoriais do Império Holandês e Inglês, desbravamento de terras inexploradas, conceito reformado da necessidade de relacionamento individual pessoal com Deus. Ok? Aí temos movimentos missionários. Baptist Missionary Society, 1792, fundado por William Carey, também um pós-milenista, tá? 1761 a 1834, em Kettering, Inglaterra. Sapateiro, Carey aprendeu sozinho vários idiomas e escreveu um panfleto em 1792, conclamando batistas e outras igrejas a enviar missionários ao campo. Fundou a faculdade de Sarampore, colônia dinamarquesa na Índia. O maior expoente da sociedade foi George Grenfell, 1848 a 1906, responsável pelo mapeamento do rio Congo. London Missionary Society, 1795, sociedade congregacional fundada a partir de uma carta de Carey. Scottish Missionary Society, 1796, e Glasgow Missionary Society, sociedades presbiterianas. Church Missionary Society, 1799, sociedade evangelical, e Wesleyan Missionary Society, de 1813, sociedade metodista. China Inland Society, que eu li no dicionário, fundada por Hudson Taylor, 1832-1905. Essa sociedade foi formada com a intenção de levar o evangelho ao país asiático por volta de 1890. Cerca de 40% dos missionários da China estavam filiados à sociedade. Taylor foi o primeiro missionário a entender a questão cultural, vestindo-se e usando o mesmo corte de cabelo que os chineses na época. Aí você vê uma intenção transcultural.
ele faz de fato esse trabalho também no viés transcultural, né? Entrando de fato, imergindo naquela cultura para conseguir uma interação maior. Na Índia, 1813, obrigação da Companhia das Índias Orientais de aceitar missionários em seus quadros. E aí os caras que têm um viés econômico vão ter que trabalhar também, foram obrigados, né, a aceitar esse trabalho missionário, dar esse apoio, né? China, 1858, obrigado a aceitar missionários após a derrota na Segunda Guerra do Ópio. Movimentos missionários e esforços individuais. Robert Moffat, tradução da Bíblia para idiomas de tribos importantes da África do Sul. David Livingstone, importantíssimo, ó, expandiu o conhecimento geográfico da região central da África de 1841 a 1873, combateu o comércio de escravos e por parte dos árabes, fazendo ambos com o intuito de possibilitar a pregação do Evangelho. Robert Morrison, 1782 a 1882, estudou mandarim e fez um dicionário chinês. Adoniran Judson, 1788 a 1855, fez o dicionário e traduziu a Bíblia para o birmanês. Samuel Marsden, 1764 a 1868, australiano, que levou o Evangelho aos Maori na Nova Zelândia, ajudando na incorporação desse povo pela Sociedade Democrática Branca. Movimentos missionários, esforços individuais, mulheres missionárias. Ó. M. Carmichael, 1867 a 1951, foi para a Índia. Em 1895, resgatando meninas da prostituição nos tempos pagãos, criando um lar para elas no sul da Índia. Ida Scudder, 1870 a 1960, continuou o trabalho médico do pai na Índia, construindo um complexo hospitalar. Mary Slessor, 1848 a 1915, trabalho solitário por 40 anos na África com sucesso entre comunidades tribais. E Clara Swain, primeira mulher médica na Índia em 1870. Esposa de missionário, Mary Livingstone e Ian Judson, ok? Viveu separada, primeiro Mary Livingstone, né? Viveu separada por anos de seu marido, David, vivendo com poucos recursos enquanto ele explorava a África Central e a abrir ao Evangelho. Ian Judson ajudou seu marido na tradução da Bíblia para o birmanês e aliviou seu sofrimento quando foi preso pelo governo. Avivamento do século XIX. Charles Finney, que a gente já viu, 1792 a 1865. Segundo grande avivamento, tá certo? O grande avivamento de 1843 a 1844. Grande avivamento de 1857 a 58. Surgem reuniões de oração durante o almoço em Nova York. Aí a gente viu, né, aquele testemunho que eu li, né, do pastor, né, que abria a igreja de manhã para oração. Reavivamento irlandês de 1859 e reavivamento gaulês de 1859 e de 1904. Tá, ok? Avivamento do século XIX, Charles Finney, 1792 a 1835. Pastor originariamente presbiteriano, apesar de discordar de suas doutrinas fundamentais, foi responsável por iniciar diversos períodos de avivamento pelo mundo. Charles Finney. Sua ênfase estava na oração e no derramamento instantâneo do Espírito Santo. Orava horas por dia, algo que chamava de carregar o fardo de oração. Antes de entrar em uma cidade e pregar pedindo por um reavivamento, as plateias manifestavam pesar enorme pela compreensão de seu estado de pecado, chorando, suspirando e gritando e gemendo. Então você tem essa concepção, essa ideia de compreender seu estado de pecaminosidade para que haja aí, né, a transformação da mente e da ação, né? Também houve fenômenos de quedas e tremores, entre outros. As reuniões de Finney, quando chegavam a uma cidade, envolviam em geral uma reunião de oração de dia e uma reunião de pessoas com dúvidas à tarde e cultos à noite. Estratégia de Finney. Segundo o próprio Finney, as características do reavivamento que se via ao seu redor eram predominância de um espírito poderoso de oração que prevalece, convicção esmagadora do pecado, convenções súbitas e poderosas a Cristo, grande amor e alegria entre os convertidos, inteligência e estabilidade dos convertidos, grande sinceridade, atividade e utilidade nas orações e trabalhos para outros. Avivamento do século XIX, segundo grande avivamento. O segundo grande avivamento teve início no
teve início em 1787 em Ramsey, Sydney, pequena faculdade na Virgínia. Dali se espalhou para a faculdade de Washington e para a Igreja Presbiteriana do Sul. A ênfase era o despertamento dos estudantes para a sua condição espiritual. Em 1802, início da fase congregacional do movimento da Nova Inglaterra, a partir de Yale, sob a liderança do reitor Timothy de Wigg, 1752 a 1817. Em 1820, o avivamento chega ao oeste, para onde muitos haviam emigrado. 25% da população vivia fora dos 13 estados originários. Os presbiterianos eram os mais influentes na propagação do reavivamento nesse local, onde faziam acampamentos. O mais famoso foi em Canandaigua, Kentucky, que reuniu 10 mil pessoas em 1801. Avivamento do século XIX, segundo grande avivamento. Uma consequência do movimento foi a divisão de igrejas. Igreja Presbiteriana Cumberland, de 1810, cisão por ordenação de homens sem preparo intelectual para servirem nas igrejas do Oeste, uso de acampamentos e sistema de pregadores itinerantes, tornou-se uma das mais fortes do Oeste. Discípulos ou Igreja Cristã, de 1832, cisão por negação de ceia a pessoas fora do grupo, batismo por imersão e pregação da segunda vinda de Cristo. Igreja Unitária, 1825. O movimento foi destacado por esta igreja que negava a Trindade e pregava a bondade do homem. Salvação pelo desenvolvimento do caráter, da unidade de Deus, da humanidade de Cristo e da imanência de Deus no coração do homem. Então você tem uma igreja que se destaca totalmente das outras que estão envolvidas aí nesse movimento, né? Movimentos milenaristas. Ao longo do século XIX, muitos começaram a se interessar pela volta de Jesus Cristo. Alguns começaram a realizar contas para tentar determinar o seu retorno, gerando alguns grupos religiosos. Primeiro a surgir a Igreja Adventista do Sétimo Dia, fundada por William Miller, que eu já citei. Então, decorrência, né, desses movimentos que deram mais liberdade, mas por outro lado vai ter o risco sempre, né, de surgirem esses dissidentes, né, com essas heresias. William Miller, 1782 a 1849, fazendeiro zeloso no estudo da Bíblia, que se convenceu de que Cristo voltaria à Terra 2.300 anos, aí cita Daniel 8,14, após o retorno de Esdras a Jerusalém, em 457. O ano do retorno seria 1843. Milhares se prepararam para a data entre 21 de 3 de 1843 e 21 de 3 de 1844. Quando essa data passou, a maioria manteve a fé. Novas datas foram marcadas para 18 de 4 e 22 de 10. Quando esta última passou, a maioria abandonou a fé. E aí você tem a grande decepção, né, e os trabalhos que foram feitos posteriormente para um novo avivamento da igreja. O evento foi conhecido como o grande desapontamento. Vale notar que o movimento se estruturou em igreja em 1860, após Hiram Edson explicar a não manifestação de Jesus com a teoria de que o santuário ao qual veio era celestial e não terreno. L.G. White, em 1827, 1915, o superou e teve seus escritos entendidos como inspirados. Suas principais crenças são a guarda do sábado, sono da alma, a aniquilação dos ímpios, ou seja, não há inferno. Então, a heresia do Adventismo do sétimo dia, né, que surge desses grandes interesses em torno do advento da vinda de Cristo. Testemunho de Jeová, grupo fundado por Charles Taze Russell, 1870, como um grupo independente para estudar a Bíblia na cidade de Pittsburgh. Pregou contra diversas doutrinas bíblicas, como a imortalidade da alma, contra o inferno, contra a predestinação, o retorno corpóreo de Jesus Cristo, a Trindade, a aniquilação do planeta no final dos tempos e a negação da cruz como um madeiro onde Cristo foi pregado. Então, temos aí esse testemunho de Jeová que também surge, né, nessa esteira dos dissidentes, né, pregando uma mensagem totalmente distoante em relação àquilo que as igrejas já estavam pregando em relação à Bíblia, né, à teologia. A partir de 1876, prega que Cristo retornou como Espírito invisível. Em 1854, e marca que retornou como Espírito invisível em 1874, né, e marca a colheita dos salvos para 1878. Quando não acontece,
outras datas escatológicas vão sendo seguidamente marcadas. 1881, 1914, estabelecimento do Reino de Deus na Terra, os TJ são pós-milenistas, tá? 1918, 1925, 1935 foram datas que sugeriam o fim dos tempos, mas todas foram ressignificadas pela Sociedade de Torre de Vigia quando não se cumpriram. Então você tem várias marcações e depois uma reinterpretação dizendo que na verdade tinha um outro significado. Suas doutrinas são divulgadas nas revistas Sentinela e Vigiai, além de terem uma tradução própria da Bíblia, a tradução do Novo Mundo, que na verdade é uma adulteração da Bíblia. São a maior casa publicadora de livros e folhetos religiosos do mundo, tendo sua sede em Brooklyn, Nova York. Movimentos sectários ainda. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. Aí você tem a história deles. Na verdade já abordamos bastante disso, mas somente para ter uma ideia. Surgiu em Kirkland, Ohio, em 1831. Ficando na cidade até 1837. O grupo é obrigado a mudar para Independence, Missouri, de onde são expulsos em 1839. O novo centro do grupo se torna Nauvoo, Illinois, onde é perseguido por conta da poligamia. As mulheres não podiam ser salvas a menos que fossem casadas com o Mormon. Após a morte de Smith por conta da perseguição, o grupo emigra para Utah, onde se estabelece entre 1846 e 48. Hoje o centro do movimento está em Salt Lake City, cidade de Utah. Com um agressivo serviço missionário, todo jovem rapaz deve doar 2 anos de sua vida ao serviço missionário. A partir dos 18, aguardam uma Sião eterna, praticam o batismo pelos mortos e creem que podem alcançar o status de deuses em outros planetas. Yahvé seria um homem evoluído de outro planeta, tornando-se Deus neste. Aí o Espiritismo, movimento que surge a partir de Margaret Fox, Kate Margaret Fox. Ciência Cristã, fundada em Boston, após a Guerra Civil, nascida na imaginação de Mary Baker Eddy, 1821 e 1910, que negava a realidade da matéria, do mal e da enfermidade, sendo estes meras ilusões. Então você tem o Espiritismo, de Kate Margaret Fox, a interação delas com essas manifestações de mesas que rodam, e a adesão deles às ideias de Allan Kardec, e Ciência Cristã de Mary Baker Eddy. Então, citamos já parte desses eventos aqui quando falamos acerca da apostila, mas é interessante ter um encadeamento desses eventos aqui nessa linha cronológica. Então, as fontes que ele citou, que inclusive fizemos uso também, Cristianismo através dos séculos, História da Igreja, tá ok? E História Ilustrada do Cristianismo, de Justo Gonzalez, tá ok? Então, vimos aqui todo esse contexto e esse encadeamento desses fatos conforme colocados. Eu tenho ainda um importante material dele sobre os pietistas e sobre os puritanos. Eu não vou acrescentar aqui porque a aula está indo para quase 4 horas de aula. Tá? Então vou encerrar a aula por aqui. Mas para a próxima aula, que vai ser Pentecostalismo, eu vou iniciar trazendo o conteúdo, tá certo? Que eu pesquisei aqui do material dele, sobre o pietismo, sobre o puritanismo, e aí a gente entra em pentecostalismo, tá ok? Agradeço por você ter permanecido comigo nesta aula até aqui. Peço para que você curta o vídeo, tá certo? Inscreva-se no canal e continue juntamente conosco ao longo deste longo caminho. Ainda tem muita coisa para ver em história do cristianismo. Estamos entrando agora no pentecostalismo e aí vamos partir para as missões ligadas ao contexto aqui da América Latina e mais especificamente ao desenvolvimento das igrejas no Brasil, tá ok? Que Deus continue te abençoando poderosamente e vamos prosseguir nesses estudos em nome de Jesus.